Sim, como prometido, agora nós vamos fazer um comparativo do Renault Kardian topo de linha. Nós já fizemos uma das versões de entrada, que era mais baratinha, né, ou menos cara no caso, mas agora a versão topo, a Premier, a R$132 mil, será que ela é páreo para Pulse, Nivus e até mesmo Stonic, que é um híbrido? Ah, meus amigos, eu posso dizer para vocês, eu gostei demais do Kardian, mas esse comparativo aqui vai te trazer informações que talvez até contradigam tudo o que eu falei até então. Quer ver? Assiste ele até o fim. Mas quem prometeu alguma coisa foi tu, então vai lá, agora te justifica. Tá bom, Renault Kardian, SUV, pequeno, compacto, chegou no mercado aí, tá fazendo um belo alvoroço porque chegou com preços bem competitivos em relação aos seus concorrentes. Mas o maior alvoroço, na verdade, é porque as pessoas queriam que o preço fosse menor. Eu até concordo com eles, eu acho que o preço poderia ser menor. Agora, a gente vai ver se ele realmente está com preço bom ou não quando a gente compara ele em relação aos outros carros que a gente compra na mesma faixa de preço. Os principais concorrentes, porque na versão de entrada ele até concorre com veículos maiores em relação a preço, né? Mas ele é mais completo. Mas na versão topo, que é a Premier Edition, a R$132.790, como é que ele sai em relação ao Fiat Pulse Impetus, a R$131.990, Volkswagen Nivus Highline, o mais caro aqui, a R$149.390, e o Kia Stonic, um híbrido leve, com promoção agora a R$124.990. Já baixou R$15 mil o valor do Stonic desde o seu lançamento. Não, muito mais do que 15. 25 mil. Ele chegou a custar 154 mil. 25 mil reais já baixou. Mais de 25, quase 30, Gustavo. Quase 30. Ele chegou a custar quase 154 mil. Não foi exatamente 154, mas foi por aí. Ou seja, vem caindo bastante. Ele baixou 15 mil, desculpa, 15 mil da última vez que ele já tinha baixado. Isso. Então ele baixou mais 15 mil. Isso. Significa que o Kia Stonic é ruim? Não, definitivamente não. E vocês vão ver nesse vídeo. Agora, vocês devem estar pensando assim, mas Felipe, tá caro, né? Principalmente o Nivus. Nossa senhora, quem é que paga 150 mil reais no Nivus? Só doente mesmo da cabeça. Desculpa se tu comprou, tá? Mas eu vou te ser bem sincero, tu perdeu dinheiro. Por quê? Porque se tu tivesse consultado o virgula.com.br, tu ia pagar muito mais barato. Eles são especialistas em encontrar a melhor oferta na concessionária mais próxima da tua região e desconto para o Nivus, para o Pulse e até mesmo para o Stonic é que nem mato. Tem de monte, só que eles são especialistas em encontrar e eles vão tirar muito dinheiro da concessionária. Em vez de tu pagar 150 mil reais, tu paga num preço bem mais acessível. Usa o nosso cupom, isso é importante, tem que usar o nosso cupom e aí sim tu vai ter um serviço muito mais adequado, porque vem através da opinião sincera e é garantido que eles vão conseguir melhorar a negociação. Tanto que se eles não conseguirem, eles te devolvem o dinheiro do serviço contratado. Ou seja, através do vírgula tu não tem nada a perder, só tem a ganhar. E digo mais, eles também podem colocar nessa negociação o teu carro usado na troca na concessionária, eles fazem a melhor negociação para ti e também fazem a melhor negociação do financiamento. Cara, sério, desculpa se tu pagou 150 mil no Nivus, mas não foi uma jogada inteligente. Vai ver agora, inclusive, né? Nesse comparativo a gente pode mostrar isso. Olha só que interessante. Todos eles aqui são equipados com motores 1.0 3 cilindros turbo. A diferença, claro, é que o Stonic ainda tem mais um motorzinho elétrico ali para auxiliar na condução. E 3 modelos aqui têm exatamente o mesmo torque, 20,4 kgfm. Claro, muda ali o RPM, que esse torque é alcançado, mas olha que interessante. Embora o Kardian tenha 22,4, é o que tem mais torque aqui no Isso é etanol, tá? Porque a gasolina ele perde 2 kg força-metro de torque. Mas uma coisa que eu tenho certeza que vai deixar vocês meio chocados. O torque do Kardian vem a 2.200, os outros vêm bem antes, 1.700 RPM, 2.000 e tal. A não ser o Kia Stonic, né, que vem lá em 4.000 RPM, o do Kardian realmente vem um pouquinho depois do que eles e vocês vão dizer que os outros são melhores por causa disso. Calma. O fato é que o pico vem em 2.200, mas já em 1.600 RPM já tem 90% do torque disponível. Ou seja, tá bem bom. Tá ótimo. E potências são todos bem parecidos, 125 cavalos para o Kardian, 125, 130 para o Pulse, 116, 128 para o Nivo, 120 para o Stonic, é tudo muito parecido, inclusive até o 0 a 100 deles todos são parecidos. O Pulse é um pouquinho mais rápido, com 9,4 segundos, mas ali ó, Kardian, Nivus, Stonic são basicamente a mesma coisa.
E o câmbio, bom, nós temos 3 tipos diferentes de câmbio aqui. O Pulse com o CVT, o Nivus com um automático convencional e o Cardian e o Stonic com um câmbio de dupla embreagem. Mas olha só que curioso, apesar de eles parecerem iguais, eles têm diferenças bem importantes. Eles são dupla embreagens, mas definitivamente com uma proposta completamente, ou melhor, um projeto completamente diferente. Enquanto o do Stonic, que é aquele que as pessoas morrem de medo por ter a embreagem refrigerada a ar, que a gente sabe que já deu muito problema no Golf DSG de 7 marchas, aquele 1.4 turbo, no Audi A1 e também no famigerado Power Shift da Ford, né? Não é o mesmo do Stonic, tá? Isso tem que deixar bem claro, não é o mesmo do Stonic. O Stonic já é outra fabricante, já é uma geração bem mais nova, já passou por várias atualizações. O Cardian tem um dupla embreagem, porém banhado a óleo. E vou dizer mais, é uma evolução de um câmbio que já está rodando há muito tempo lá na Europa. Então, neste caso, eu confio muito mais no câmbio do Cardian. Apesar de a gente olhar e dizer assim, é tudo dupla embreagem. Peraí, tem uma diferença fundamental aqui. Exatamente, não, olha, e eu digo mais ainda, o dupla embreagem para mim é o mais gostoso de dirigir. Tá? O CVT é um câmbio bom, é legal, tudo, mas eu não gosto muito de dirigir o CVT. O automático eu já acho legal, porque eu tenho um Nivus, eu sei como é que é, embora ele tenha um delayzinho no motor ali, mas ok. Mas o Cardian eu não andei, mas o Stonic eu acho bem legal de andar com relação à dupla embreagem. Tu sabe quem vai gostar do CVT? Quem gosta mais do CVT é quem não é tão entusiasta. É aquele cara que simplesmente usa o carro como meio de transporte, ele engata ali e para ele tá tudo certo, porque o CVT não tem nenhuma troca de marcha. Então, apesar de ele simular algumas rotações, tu tem 0 trancos. O dupla embreagem, um pouquinho, mas é aquele pouquinho que para nós entusiastas até é gostoso. É gostoso, não é? É gostoso. Ele te empolga na hora de dirigir. Já o automático convencional, bom, aí você sabe, tem aquela troca física das marchas ali com o conversor de torque e tal, que dá aquele tranquinho um pouquinho maior. Mas também nada demais, né? Nada que te incomode. E um outro ponto importantíssimo do Cardian aqui, ó, que olha, se tu comparar com o Pulse e com o Nivus, ele é bem mais econômico. Tá? E isso por quê? Só que aí deixa eu comparar outra coisa. E o Stonic até então era o mais econômico de todos, porque o Stonic tem lá, é híbrido, né? É um híbrido leve, mas é um híbrido. Mas olha só, o Cardian consegue ser tão econômico quanto o Stonic. Na estrada. Isso, mesmo não sendo híbrido. Na estrada, por quê? O Stonic, ele tem aquele motor elétrico que ele ajuda o motor a combustão nos momentos em que ele mais é ineficiente, que é quando? Na arrancada. Então, o Stonic, ele inverte o alternador passa a ser um motor para empurrar o motor a combustão na hora que tu está acelerando. Então, tu vai sair de um semáforo, tá com o carro parado e tal, ele te ajuda a fazer o carro movimentar. Esse é o momento em que tu mais bota combustível fora. Então, é lógico que ele continuaria sendo mais econômico na cidade. Já em contrapartida, na estrada, quando tu está em velocidade de cruzeiro, o motor elétrico do Stonic não está ajudando o motor a combustão a funcionar. E aí é que o motor do Cardian fala mais alto, porque é um motor extremamente eficiente, com injeção direta, de alta tecnologia, né, com um bico posicionado bem no meio, que distribui melhor o combustível dentro da câmara de combustão, é diferente dos outros. Os outros até têm a injeção direta também, mas não é tão bem distribuída quanto no caso do Cardian. Tem uma série de outras inovações, cabeçote trapezoidal, os revestimentos internos. Mas assim, ainda o mais econômico na estrada ainda é o Pulse, né? Porque o câmbio CVT deve ter uma relação lá gigantesca lá, infinita lá. Pois é, aí tu baixa mais a rotação e quanto mais baixa a rotação, melhor a eficiência. Só que eu queria chegar nesse ponto. Como é que o Cardian conseguiu chegar? Além do motor ser mais eficiente, o câmbio de dupla embreagem também ajuda muito a melhorar a eficiência, porque o câmbio de dupla embreagem é um dos que é bem mais eficiente que o CVT e que o automático convencional. Até no lançamento do Cardian eles foram bem claros para nós. Eles escolheram este câmbio porque o câmbio que menos tem perdas mecânicas por transmissão, o manual. Acredite se quiser, é o manual, porque tem menos engrenagens, tem menos complexidade interna. Depois dele vem o manual automatizado, aquele famoso embreagem simples, Dualogic, iMotion e por aí vai, essas porcaria tudo. E em eficiência ele é melhor, funcionamento péssimo. Depois dele, o dupla embreagem automatizado, que é o caso que eles escolheram no Cardian e também no Stonic. Depois o CVT e por último o câmbio do Nivus, que é um automático convencional, engrenagem epicíclica e conversor de torque. Beleza, Felipe, mas assim, em desempenho, consumo, tudo, estão todos muito parecidos, né?
estão todos muito parecidos. Um ganha aqui, outro ganha ali e tal. Mas e a dirigibilidade e a dinâmica do veículo? Eu não andei no Kardian ainda, tá? Mas tu elogiou tanto isso pra mim que eu queria que tu falasse um pouquinho. Meus amigos, eu queria que vocês tivessem a mesma experiência que eu tive com ele. Como o lançamento dele foi em Gramado, e Gramado é praticamente a minha segunda terra, eu estou sempre lá, uma vez por mês eu vou lá e conheço todos os buracos, todas as ruas possíveis. Obviamente, a fábrica, a montadora, quando leva a gente para o lançamento, ela coloca a gente num trajeto fixo, né? Bota a gente para fazer um caminho ali que eles já definiram. Eu desliguei o GPS e fui pelo meu caminho. E, cara, eu peguei trechos que, meu chapéu do céu, era de tirar o fôlego. Claro, zonas mais remotas, mas eu peguei uma parte asfaltada onde eu pude testar no limite a aderência do carro e suspensão, e ele foi muito bem no asfalto, mas muito bem no asfalto. Eu pensei assim, cara, se ele faz essas curvas e ele agarra tanto assim, nunca que ele vai bem fora do asfalto. Nunca que eu vou pegar uma trilha aqui que eu faço de bicicleta com a minha mountain bike e já sofro com ela, nunca que ele vai ser bem. E ele foi. Meu Deus do céu, vocês não têm noção do acerto de suspensão do Kardian. É um troço fora da realidade. Vocês têm que testar para entender. É incrível como a Renault fez um trabalho bom. Não é só suspensão, obviamente não é. A carroceria dele também utiliza uma plataforma nova, muito mais reforçada. Isso ajuda muito no controle dinâmico do veículo. Mas o resultado é que o conjunto ficou muito bom. Eu gosto do Pulse, acho ele fantástico, acho que ele tem uma suspensão muito versátil, mas não chega nem aos pés da do Kardian. E a do Nivus é boa no asfalto, mas fora do asfalto ele já começa a pesar. O Stonic, eu vou confessar para vocês que eu nunca tive a oportunidade de fazer o teste tão a fundo quanto eu fiz no Kardian, no Pulse e no Nivus. Mas é boa também a do Stonic, só que eu gostei demais da do Kardian, demais. E aí vem a parte melhor. Quando a gente olha assim, a especificação da suspensão, ela não tem nada demais. Uma suspensão, eixo rígido atrás, né? A suspensão é igual de todos os outros, só que o acerto é muito diferente. A suspensão é igual aos outros, não é uma suspensão multibraço, duplo A na frente, nada disso, uma suspensão convencional, MacPherson na frente e eixo de torção na traseira. E acabou, tá tudo certo. Mas, Gustavo, uma coisa que é importante analisar também, isso eu tenho certeza, chama muito a atenção na hora da venda, é as rodas do veículo. O carro quando tem uma roda feia não vende, né? Não vende. E todos eles têm rodas bonitas aqui e todos eles têm rodas de 17 polegadas, tá? São rodas grandes só hoje em dia. Eu acho que todos eles têm uma roda bem legal mesmo. Eu não gosto muito da roda do Nivus Comfortline, viu, Gustavo? Que é que eu tenho? É a dele. É a minha aro 16, Eu já acho que todas as rodas do Pulse são legais. As versões de entrada a versão de entrada do Kardian, na verdade, é roda de aço, né, com aquela calota flex wheel, não é roda de liga leve, mas nas versões topo de linha, todos eles são excepcionais. O pneu aro 17 não é o pneu mais caro do mundo, mas tu tem pneus super caros e outros mais em conta. A dica para tu economizar na troca dos pneus fica aquela que a gente sempre dá. Pneustore.com.br, não esquece de usar o nosso cupom, ele vai te dar descontos maravilhosos. Nos pneus convencionais, até 3%. Nos pneus da marca Itaro, que são muito bons, que eu usei em todos os meus carros. Eu não usei no Accord, não estou usando ainda no Dolphin, mas um dia eu vou acabar usando no Dolphin, porque a gente vai trocar ele. O Itaro é muito interessante, tem um custo-benefício maravilhoso, tu consegue 5% de desconto com o nosso cupom. E na Speed Max, que é a marca top de linha, aqueles pneus que competem com os melhores do mercado, até 7% de desconto. Cara, não tem por que comprar pneu em outro lugar. Tu vai economizar e vai comprar pneu de qualidade. Falando de tamanhos deles, né? Nossa, será que um é muito maior que o outro? Não, são todos muito parecidos também, estão todos compactos, né? O comprimento, o Nivus é um pouquinho mais comprido e o Pulse é um pouquinho mais curto, mas no entre-eixos, o maior de todos é o Kardian. Será que o espaço interno também é o melhor? Porque o do Nivus é muito ruim. Eu tenho um Nivus, né? O Nivus é muito ruim. O do Nivus e o Pulse são bem ruinzinhos. Bem ruinzinhos. O do Kardian é bom. E o do Stonic, eu acho, sinceramente, Gustavo, eu acho que o Stonic é um pouquinho melhor. O Stonic é um carro que me chamou muita atenção no espaço do banco traseiro. Ele é muito bom. E aí, como o Nivus é um pouquinho mais comprido, ele tem um pouco mais de porta-malas também. Ele é o maior aqui do comparativo com 415 litros de porta-malas. E logo depois vem o Kardian com 358 litros. Ah, Gustavo, mas o Fiat Pulse é 370. Balela.
370 naquela marcação que bota água dentro do negócio lá, até o cabeça do parafuso eles contam. Não, mas ali a própria Renault, ela apresentou os dois números também, e ela deixou bem claro, olha só, se vocês quiserem comparar banana com banana, tá aqui a outra medição, tá? Dava uns 410. 410, né? 410 daí, que seria maior que o do Pulse, que seria 370. Então, beleza, então é Nivus, Kardian, Pulse, desculpa, Stonic e Pulse. Stonic ainda é maior, o Pulse é o menorzinho. Assim, vamos ser sinceros, nenhum deles tem um porta-mala ruim para a sua categoria. Todos eles têm um porta-malas decente. Claro que quanto maior porta-malas num carro compacto, melhor, né? Desde que tenha espaço no banco traseiro. O Nivus tem bastante porta-malas, mas pouco espaço traseiro, né? Então, eu acho que o equilíbrio bom mesmo fica no Kardian e no Stonic. Ótimo. Altura de solo, o único que tem mais de 200 milímetros, aquela coisa assim, tipo, já que é SUV tem que ser alto, né? 209 milímetros no Kardian. O Pulse ainda é altinho, 196, mas Nivus e Stonic são baixinhos. Mas o Kardian, cara, é que vocês não conseguiram ver o trajeto que eu estava rodando. Meus amigos, uma buraqueira, olha, que loucura. E que ele, além de ser o mais alto em relação ao solo, também ele é o que tem melhores ângulos de entrada e saída. O carro foi feito para andar em estrada esburacada de verdade, cara. E tirando o Kia, que tem 5 anos de garantia, todos os outros têm 3 anos de garantia. Né? Em relação a airbags, falar um pouquinho sobre segurança. Só o Pulse tem 4 airbags, todos os outros têm 6 airbags. Eu sou um cara que defendo muito a questão de quanto mais seguro, melhor. Afinal de contas, ninguém quer se acidentar e quando acontecer, ninguém quer que aconteça, mas eu quero que vocês estejam dentro do carro o mais seguro possível. Mas aqui eu também tenho que dizer uma coisa bem importante. Mesmo tendo menos airbags, eu não posso dizer que o Pulse é ruim. Se a gente comparar os carros de 5 anos atrás, o Pulse está muito melhor, mas muito melhor do que eles. Claro que a gente deve exigir das montadoras mais segurança, não tenho dúvida disso, e podem continuar dizendo para a Fiat, eu quero 6 airbags, mas não deixem se enganar pensando que, meu Deus, eu vou bater e vou morrer porque ele tem 2 airbags a menos. Não, é um projeto também bem mais novo, bem mais reforçado, e em relação ao próprio Argo, ele é muito superior. Com certeza. De segurança ativa, o único que tem alerta de ponto cego aqui é o Kardian, os outros não tem. O único que tem alerta de mudança de faixa e correção de faixa é o Pulse, os outros não tem. Temos 3 modelos com alerta e frenagem de emergência, que é o Kardian, o Pulse e o Nivus. O Stonic é o único que não tem. Então, assim, em relação à segurança ativa, o Stonic é o que sai perdendo aqui. É o único que não tem nenhum recurso. Tu lembra que até a chegada da Sportage nova, a Kia não tinha praticamente nada de ADAS? Era muito fraca, né? Agora, isso mudou. O Stonic veio antes da Sportage nova e depois veio Niro o também. Niro, a Carnival também. Acho que a Carnival até já tinha antes. Mas a Carnival custa 500 mil também, né? E quase não vende, né? Então, mas realmente... essa é uma postura que está mudando em todas as montadoras. Ainda bem, de novo, segurança nunca é demais. Que bom, né? Claro, aqui nós estamos pegando modelos topo de linha, né? Nas versões de mais entrada não tem esses recursos, né? E freio de traseiro, que todo mundo fala, né? O Nivus tem, o Stonic tem, e o Kardian e o Pulse ficaram ali, né? Até o Felipe fez uma brincadeira, né? Dizendo que o Kardian copiou o Pulse nessa aí. Né? É que é tão... que ele está falando isso no vídeo da avaliação. É que é tão escancarado, porque assim, o Pulse Abarth, ele tem o freio traseiro a tambor ventilado. Eles botaram umas aletas para dispersar melhor o calor. O Kardian tem exatamente um freio a tambor igual, também a tambor ventilado, com as mesmas aletas ali. Então eu disse, poxa, eles copiaram o concorrente, no bom e no ruim, né? Piloto automático todos eles têm, mas piloto automático adaptativo, o ACC, só o Kardian e o Nivus tem, tá? O Pulse nunca recebeu esse recurso e aí de novo, né, o Stonic não tem nenhum tipo de ADAS. É bacana aí, porque até então nessa categoria, basicamente o Nivus reinava meio sozinho, assim, né, com relação ao ACC. Eu posso falar um negócio que eu não gosto no ACC do Nivus? É aquele negócio, aquele recurso dele, que tu tá vindo na faixa da direita... tá, ele não passa. 3 pistas, tá? Aí tu tá vindo na faixa da direita, tá mantendo a velocidade. Aí daqui a pouco vem um Jaguara, porque quem faz isso é coisa de Jaguara. O cara vem te ultrapassar, ele vem pela pista da esquerda, e ali na frente ele tira o pé. E o teu carro faz o quê? Freia. O Nivus faz isso. Eu acho que é o único carro que eu vejo que ele faz isso. Não, os Audi também fazem. Os Audi também fazem? Audi e-tron de R$1.100.000 faz a mesma coisa. Então, o teu carro freia.
E aquele Jaguar, ele vai trancando, mesmo não estando na mesma pista que tu, ele vai te trancando. Por quê? Porque a Volkswagen entende que é proibido ultrapassar pela pista da direita. Só que tem uma brecha na legislação que diz assim, tu não está ultrapassando. Resumindo, é mais ou menos, você está mantendo a tua velocidade e o cara da pista da esquerda é que está mais lento que tu e pode estar errado ou não. As outras montadoras entendem essa brecha e não colocam essa trava que o Nivus colocou. Agora eu vou te dar uma dica que serve para o Gustavo que tem Nivus e para os outros também. Se tu ligar o pisca para o lado da direita, ele ultrapassa. Tem outro também, dá uma tocadinha no acelerador também. Também ultrapassa? Uhum. Essa eu não sabia. Multimídia, todos eles têm multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. Tem dois aqui, Fiat e Volkswagen com 10 polegadas, Renault e Kia com 8 polegadas. Mas tem uma grande diferença de software entre todos eles, né? Tem. Aqui, sem a menor dúvida, os dois melhores são o Pulse e o Nivus. Assim, e não estou falando de tamanho, estou falando de software e até mesmo tela. A tela melhor para mim, brilho e tal, é a do Nivus, mas a do Pulse não fica atrás, tá? A do Pulse também é muito boa mesmo. Só que o Nivus tu consegue instalar aplicativos externos, o VW Play é bem interessante nesse ponto. Já o Nivus já vem com mais recursos de fábrica, mais interação com o veículo. O Stonic é bom, mas é simples. E o da Renault, sinceramente, meus amigos, é aquele para atender o mínimo necessário. É um multimídia que carece de um desenvolvimento, até mesmo visual. Nem a apresentação dos ícones dele... É preto e branco, parece, né? Ele não chama atenção. Sabe aqueles botões, aqueles ícones que tu olha assim e diz assim, puxa, mas isso aqui parece um PC XT lá da década de 80? É o que me lembra toda vez que eu abro o multimídia deles. Sim. É ruim? Não é ruim, mas ele carece de desenvolvimento visual e até mesmo em software. Vocês já usaram o do Duster? É a mesma coisa. Pois é. Atualizado. Ar-condicionado, todos eles têm ar-condicionado automático de uma zona, mas o único que tem saída de ar-condicionado traseiro é o Nivus. O espaço atrás é ruim, mas pelo menos tem ar-condicionado para quem vai atrás. Precisa de ar-condicionado? É tão pequenininho. É tão pequenininho atrás. Direção elétrica, todos eles têm também. Retrovisor eletrocrômico, o Nivus e o Pulse tem, os outros não têm. Teto solar, ninguém tem. E tela, painel de instrumentos digital, o maior é o do do Nivus, aquele com 10,25 polegadas e o mais vistoso, né? Os outros dois ali tem 7 polegadas e o do Stonic realmente é uma tela bem simples, inclusive até monocromática. Outra coisa importante, o brilho e definição do painel do Nivus. Do Nivus é melhor. É surreal. Infelizmente eu não tenho esse painel no meu carro. Mas ele é surreal em relação ao do Fiat Pulse e até mesmo a definição do Cardia, que eu acho o painel do Cardia melhor do que o do Pulse, tá? Mesmo dizendo, mas o do Pulse é mais digital. Cara, eu tenho uma pequena implicância com aquela tela do Pulse, porque ele tem um baita de um espaço e a tela ocupa... Metade. Não, é um pouquinho mais da metade, não chega a ser exatamente a metade, mas é um pouquinho mais da metade. E ela não tem brilho, definição, assim, não sei, eu acho que eles podiam ter explorado melhor essa telinha. Quando a gente fala de bancos de couro, olha, aqui eu acho que sai ganhando o Stonic e o Cardian, porque os dois têm aquele banco híbrido, que é couro nas pontas e tecido no meio. Eu adoro esse tipo de banco. Mas aí é opinião pessoal minha. É pena que nós não representamos nem 90% da população, né? Porque todo mundo gosta de banco de couro. Na verdade, não representamos nem 10%, porque mais de 90% da população prefere o banco de couro. E aí, neste ponto, eu acho que eles vão ficar decepcionados com estes dois veículos. Mas, sinceramente, meus amigos, é tão melhor o banco de tecido para uso que tu tem que entender qual é a tua necessidade. Se tu perguntar para minha esposa, ela vai dizer que é banco de couro. Por quê? Porque nós temos duas filhas muito bagunceiras e que sujam o carro todo dia. O banco de couro se torna muito mais fácil de manter limpo. Com certeza. Já o de tecido, no meu ponto de vista, é melhor em dias extremamente quentes e dias extremamente frios. Porque ele não tem ele não passa a sensação do banco extremamente quente quando fica no sol, nem tão frio quando está no invernão, né? Verdade. Chave presencial, todos eles têm. DRL em LED, todos eles têm. Farol de LED, todos eles têm. Mas a comutação automática do farol alto, só o Pulse tem. E tem de segurança também, tá? Pode ser considerado. Parabéns para a Fiat. É um ponto importante e que a Fiat acertou em cheio em colocar. E até vou dizer mais, tá? Carregador por indução do celular.
O Pulse foi um dos primeiros carros do Brasil a ter o sistema de refrigeração no carregador. Então, na prática, é um dos primeiros carros do Brasil a ter um carregador de celular por indução que funciona. Por quê? Porque toda vez que tu coloca o teu celular lá para carregar no carregador, ele esquenta. O sistema de carregamento por indução faz o teu celular esquentar. Aí tu está usando o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ele esquenta ainda mais por causa da quantidade de dados que está transferindo com o multimídia. Resumo da história. Muitas vezes o meu celular começa a travar e aí o multimídia começa a não funcionar direito e também não carrega, porque ele entra em modo de proteção por causa da temperatura do celular, ele diminui a velocidade de carga para evitar que a bateria exploda. Isso foi resolvido com a refrigeração do Pulse. E aí vem a parte que eu digo que a Renault copiou bem o seu concorrente. O Kardian tem também um sistema de refrigeração muito bom, mas muito bom. Então, parabéns para a Fiat que desenvolveu a tecnologia e parabéns para a Renault que foi, até onde eu me lembro, foi a primeira montadora a usar o mesmo sistema nos seus carros. Show de bola, as duas estão de parabéns, estão muito à frente dos concorrentes. É quando ele fala Fiat, é Fiat Jeep também, né? E Stellantis, né? Stellantis, esse é um recurso desenvolvido pela engenharia brasileira, só tem no Brasil, cara. Eu gosto muito da engenharia da Stellantis por causa disso, porque eles têm coragem, têm autonomia e conseguem desenvolver soluções que o resto do mundo não pensou. Aí vem a gente com aquela fama aquela mania de vira-lata, de cachorro vira-lata, né? O brasileiro não tem isso, o brasileiro não tem aquilo. Cara, o brasileiro tem muita coisa boa e muitas vezes consegue desenvolver coisas que viram referências para o resto do mundo. Aqui está uma delas. Já que tu falou carregador por indução, o único que não tem aqui é o Stonic, todos os outros têm, né? Freio de estacionamento eletrônico só... Peraí. O Nivus, depois de toda a minha explicação, eu posso dizer que o Nivus não tem. Ele tem, mas não refrigera. Tem, mas não funciona tão bem. Freio de estacionamento eletrônico, só o Kardian tem, os outros não, é freio de estacionamento convencional. Assistente de partida em rampa, todos eles têm, isso já virou comum hoje na indústria. Monitoramento de pressão de pneus, todos eles têm também. Câmera de ré, todos eles têm, mas o Kardian tem aquelas câmeras 360. Na verdade, ele não monta aquela imagem 360, né? Ele não faz aquela montagem como se fosse um drone por cima. Mas tu tem as câmeras para olhar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Digamos que é melhor do que não ter. Do que não ter. Porque quando tu quer estacionar o meio fio ali, tu consegue enxergar ele direitinho, para frente tu consegue enxergar. Ele só não faz aquela imagem montada na volta do carro que os chineses já são craques em fazer. Mestres em fazer isso. E literalmente mestres, porque a qualidade da imagem chinesa... E é boa a resolução? É boa. Não é tão boa quanto a dos chineses, tá? Não é tão boa quanto a dos chineses. É que a câmera de ré do Pulse é muito boa também. Mas eu vou te dizer que em relação às versões anteriores, por exemplo, da Duster e tal, que também tem o mesmo sistema de câmera, ela é ligeiramente melhor. Beleza. E sensor traseiro de estacionamento, todos eles têm, e sensor dianteiro, só o Stonic não tem. Um pouquinho. O que fica claro aqui, tá, pessoal? Nesse comparativo, olhando. O Stonic está muito mais barato. O Stonic, ele tem que ser mais barato, porque ele tem menos equipamentos, ele tem menos recursos. Tu sabe que o Stonic tem uma grande vantagem, né? Uma grande vantagem. Eu falei para vocês que olhando pro comparativo, vocês iam se impressionar com o final. E aqui vem a minha grande conclusão. Tem lugares em que o Stonic faz todo o sentido. Mesmo que tu não tenha todos os níveis de equipamentos e a diferença de preço não seja tão grande, claro, ele é um pouquinho mais barato. É que agora tá bom, esse preço tá muito bom. Isso, agora tá muito bom. Só que ele tem 2 lugares do Brasil, e talvez sejam mais, mas tem 2 lugares do Brasil que ele faz todo sentido. Brasília, o híbrido tem isenção de IPVA. Então lá comprar um Stonic faz absolutamente todo o sentido do mundo. E São Paulo, porque o Stonic foge do rodízio. Então, cara, às vezes é melhor tu não levar os equipamentos para casa e levar o Stonic, porque ele vai servir muito mais do que os outros. São Paulo é um caso. Mas nesse preço eu acho que ele tá bem, tá legal. Tá bem posicionado agora. Quando ele era 150 mil, daí realmente ficava complicado. O Nivus aqui, ele é bem completo, eu gosto, eu tenho um Nivus, eu acho um bom carro, mas nesse preço aqui tá inviável ter o Nivus. O Pulse está muito bem encaixado, até então era o carro que eu achava mais interessante da categoria, né? Embora eu tenha... mas tu tem o Nivus, Gustavo? Sim, eu tenho o Nivus por causa de uma negociação que eu fiz, né, que foi muito boa. E o Kardian, para mim, se tornou aqui talvez a referência do segmento. Se fosse comprar, hoje seria o Kardian.
Eu gostei demais dele, gostei demais. Eu acho que é o carro que tem o melhor acerto da categoria. O preço tá ok, né? A gente sabe que lançamento tu não consegue muito desconto, mesmo com o Vírgula tu consegue negociar muita coisa. Os outros, provavelmente tu consiga descontos melhores através do Vírgula. E aquela pergunta que todo mundo vai fazer, mas vai durar o Cardian? Acho que sim. Acho que sim. O Felipe já, no vídeo todo que vocês podem ver, vai estar aqui o link. O Felipe explica sobre a motorização dele, o Felipe explica sobre o câmbio dele. Claro, é tudo para o futuro, mas parece que sim. É, baseado em fundamentos bem importantes, não é só achismo, tá? Enfim, eu quero ouvir de vocês. Qual vocês gostaram mais? Concordam com as nossas opiniões? Lembrando, né? São apenas opiniões, nós não somos donos da verdade e nem nunca seremos. Então, esse comparativo está aqui para vocês decidirem qual que vocês gostam mais. É isso aí. Conta para nós aí, qual que vocês gostaram mais. Valeu? Valeu! Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.